capítulo de número 27. Livro de Números, capítulo de número 27, e verso 1. Amém? Todos acharam? A epígrafe do texto fala: as filhas de Zelofiade. E o texto diz o seguinte: na tribo de Manassés havia 5 irmãs, que se chamavam Macla, Noá, Oglã, Milca e Tirza. Eram filhos de Zelofiade e descendentes diretas de Éfer, Gileade, Maqui, Manassés e José. Até aqui. Tome assento e tenha liberdade. Pois bem, queridos, é uma história um pouco desconhecida de muitos, mas esse é o texto que Deus me concedeu nessa manhã, para assim meditarmos rapidamente. Pois bem, para que a gente possa entender esse texto, esse capítulo de número 27, eu quero convidar você a vir e analisar um pouquinho do contexto histórico e geográfico. Pois bem, o povo de Israel era cativo no Egito e já estava há mais de 400 anos sob regime de um povo, como um povo dominante por um povo estranho, e sobre o regime de cativeiro, ou seja, não tinha liberdade nenhuma. Eles estavam lá como escravos, dominados e com peso sobre suas vidas. Então, mais de 400 anos. E aí Deus levanta Moisés como um jovem libertador para essa nação. Diante disso, acontecem vários acontecimentos. E após Deus lançar as 10 pragas sobre o Egito, Faraó liberta ou deixa o povo ir. E Moisés, então, como o libertador, conduz o povo diante de uma terra fria e sol escaldante, que é o deserto, para assim então ir em direção a Canaã, que é a terra prometida, onde mana leite e mel, a terra da liberdade, assim dizendo. Então Moisés entra nessa peregrinação. Deus concede ao povo 2 privilégios nesse deserto, que é de noite uma coluna de fogo para que venha os aquecer e clarear o seu caminho, e de dia uma nuvem para proteger do sol. Eles peregrinam por esses desertos anos após ano. E o povo assim é abençoado por Deus todos os dias, pois Deus concede a eles o alimento e o cuidado necessário. Esse povo, pense comigo, saindo do Egito, mais de 3 milhões de pessoas vão em direção a Canaã. E eles, todas as vezes que Deus mandava eles a levantar acampamento, eles desmontavam as barracas. Segundo alguns historiadores, mais de 600 mil barracas desmontavam e seguiam avante. E de tempo em tempo, Deus dizia: ei, acampa. Eles paravam e montavam todas as barracas e davam ali, ficavam ali até Deus dar a direção novamente. Conforme a nuvem e a coluna se movia, eles montavam e desmontavam esse acampamento e seguiam avante. Passando-se assim, anos após anos, diante de algumas desobediências, diante de algumas interrupções e erros que o povo cometeu no deserto, eles permaneceram 40 anos. E eu estava até lendo e vendo um comentário muito agradável, até mesmo de um general do exército, que ele disse que se fosse mandar uma nação para a guerra, a história de Israel seria algo surpreendente, e uma batalha que permanecesse 40 anos. E todos os soldados que foram enviados não voltaram, só voltaram 2. Todos eles morreram e geraram filhos, e os filhos que voltaram. Esses 40 anos, os pais geraram filhos e foram gerados. Diante da desobediência, diante da incredulidade, quando foram enviados 12 espias
para espiar a terra prometida. E dos 12, só 2 vieram confiantes de que poderia ser alcançada a terra. O povo, desobedecendo isso, creu nesses espias e recebeu a sentença de que não entraria na terra nenhum desses. Então os velhos, os pais, perecem todos eles no deserto. E só os 2 espias que acreditavam entraram, que saíram do Egito, entraram na terra. O próprio Moisés, que era o líder libertador, diante de um pequeno detalhe que aconteceu nessa trajetória, também não entra na terra. Agora essa passagem aqui, de Números 27, estamos no finalzinho da vida de Moisés. Estamos nos últimos dias ou período da história desse libertador, desse grande homem de Deus, desse líder e instrutor. Estamos no período final, que antecede a sua sucessão. Moisés está com o povo na jornada final, nos últimos passos, Luciano, para chegarem até a terra prometida. Eles estão acampados em uma montanha, Abarim. Essa montanha Abarim, ela era uma espécie de cordilheira, onde tinha vários montes. E um desses montes é o Monte Nebo, onde Moisés vem a ser sepultado futuramente. Então, pense, Blumenau é rodeada de montes. Então, seria um desses montes. Uma espécie, um exemplo, se estivéssemos acampado no Baú, ou no Morro do Macaco, sei, um dos montes. Eles estão ali naquele monte, e o Jordão está logo à frente. E o Jordão é o último obstáculo, a última trajetória, o último passo para chegar a Canaã. Dessa montanha eles avistavam Canaã. Desse local eles conseguiam avistar a terra. E ali, eles acampados, Deus dirige a palavra a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, junto a Moisés. E eles, Deus diz a eles: ei, seguinte, reúna o povo e comece a fazer o segundo censo. O primeiro censo que a Bíblia relata está em Números 1. Censo, contagem do povo. E ele diz: ei, reúna o povo, separe as tribos e faça o segundo censo desse povo. E nesse censo era contado somente os homens. As mulheres nunca entravam nesse consenso, nesse censo, nessa contagem. Por esse detalhe que Deus me chama a atenção nessa mensagem. A mulher, no contexto judaico, para você ter uma ideia, e o camelo, se você pegasse um camelo e a mulher, a igualdade de valores era a mesma. De certa forma que, em certas ocasiões, o pessoal preferia o camelo do que a mulher, por a questão da finalidade, dos fins, do trabalho do camelo. A mulher chegava a um ponto terrível de comparativo. E se você for ver, ainda na questão do mundo muçulmano, a gente ainda está vivendo algumas coisas arqueológicas, pré-históricas. Há pouco tempo atrás, teve uma jovem que chamou a atenção da mídia por desejar estudar e ter gerado uma situação caótica na sua região por o pessoal tentou até matá-la, suicidá-la, detonar ela. Agora você diz, esse contexto está as filhas de Zelofeade, povo reunido, as tribos reunidas, e começa-se a contagem. Aqui está a tribo de Ruben, e os caras contando, jovens acima de 0 a 20 anos, e estavam contando, quantos jovens tem, aqui, Naftali, e assim por diante, as 12 tribos sendo contadas. E aí vinha o relatório. Eu penso, e analisando assim, como se Moisés estivesse aqui, em uma mesa, ele e Eleazar, e cada passo chegava um representante da turma. Vem o de Rubens, na minha turma tem 60 mil. Vem o de Azer,
na minha tem 10, e assim por diante. Cada um trazia um relatório. A somatória dessas tribos deu 600 mil. E aí, assim, dessa forma, ocorreu a divisão das tribos. Conforme o número de pessoas, se essa tribo tinha mais, somava-se, opa, aqui tem 4 tribos com 60 mil, ou uma com 60, 70, 80. Ficava aqui o pessoal que tinha mais população. Aqui ficavam os menores. E aí, olhando-se e analisando a terra, eles definiam, opa, aqui essa região aqui é menor. Então, vamos tirar a sorte entre essas tribos menores e cada um vai para um lado. Nessa parte menor, sul, leste, oeste, norte. Então, se dividia assim as tribos. E aí, da mesma forma, as grandes tribos. Então, quando eles chegaram em Canaã, cada um sabia aonde ia morar. Cada tribo sabia para onde iria, qual a região que ia ficar. Essa foi a divisão das tribos. E é nesse contexto que está essas 5 jovens, as filhas de Zelofeade. Em meio a esse tumulto, assim dizendo, em meio a essa loucura de contagem, opa, Luciano, Guilherme, essa somatória de contagem, elas se deparam nesse contexto machista. Elas começam a analisar a circunstância. Pense comigo, você cresceu, nasceu, cresceu e se desenvolveu no deserto, esperando pela promessa de chegar à terra de Canaã, de chegar numa terra de liberdade, de chegar aonde Deus traria providência, aonde Deus geraria todo o contexto de novo, aonde você poderia começar novamente. E agora, ela ouvindo todo esse detalhe, todo esse panorama, e vendo toda a provisão de Deus no decorrer desse caminho. E agora elas chegam nesse contexto, começam a parar e analisar, poxa, mas contaram isso, contaram aquilo, e aí elas olham, poxa, e nós? Nessa hora, nesse momento, Zelofeade, pai delas, já estava morto, não estava mais vivo. Tinha perecido, tinha ficado no deserto. E elas olham para um lado, olham para o outro. E aí? O que será de nós? Nosso pai já não está mais vivo. Nós não somos casados. Então, olhando para esse parecer, não temos direito a nada. Se nós não temos de igual, estamos na igualdade com o camelo, se nós não temos valor nenhum. Para você ter uma ideia, casava-se um jovem e uma moça. Se esses dois tivessem filha mulher, o povo olhava para eles com aquele olhar assim, e aonde foi que eles pecaram para serem amaldiçoados por Deus? Se nascesse filho homem, uau, Deus abençoou a vida deles. Que maravilha. Agora elas olham, poxa, não tem nenhum homem, nós não temos um irmão. Então nós somos alvo da maldição. E agora? O que será de nós ao passar do Jordão? Para que lado nós vamos? Todo mundo vai para um lado, todo mundo sabe aonde vai construir sua casa, aonde plantar, um pedacinho de terra que seja, para plantar, sei lá, alguma coisa que venha dizer, não, esse é nosso. Elas estavam nesse enigma, nessa indagação. Eu penso que se fosse eu como jovem, eu ficaria meio doido. Poxa, e aí? A gente tem um carinho tão especial pelo canto da gente, pelo espaço que você tem de guardar, de organizar seus sapatos, seus livros, as suas coisas muitas vezes. Você se apega àquilo. Agora, veja, de você chegar a um ponto que você diz, ei, e agora? O que vai ser? É essa situação que essas 5 jovens estão. E tem mais um porém. A mulher não tinha voz ativa na sociedade. Ou seja, ela não podia se expressar livremente. Chegar perante autoridades, eu quero dizer que eu discordo disso, eu concordo com aquilo. Não tinha esse negócio. E agora?
Pense você, poxa, fazer o quê? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer conosco? E as cinco irmãs estavam ali, indagando, uma com a outra, pensando, vendo todo esse panorama, desse reboliço de um para cá, um para lá. Ah, tem 20 aqui, 50 lá, e elas ali. E diante desse parecer, as cinco tomam uma iniciativa. São inundadas de coragem, de ousadia. E elas vão até a tenda de Moisés, sabendo que não poderiam estar indo diante do sacerdote, do líder, da autoridade. E elas, mesmo assim, desafiam todas as regras, vão contrário a tudo e todos, e vão até a tenda de Moisés. Chegam e acampam em frente à tenda. Veja que quando elas acampam em frente à tenda, Eleazar, sacerdote, vem diante delas, vem até elas, e eu estou usando o contexto bem abrangente e contextualizando para a minha época. Eu penso que o sacerdote chegou para elas: e aí? Vocês estão doidas? O que está acontecendo? Vocês não conhecem a lei? Está havendo algum problema com vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Ei, vocês sabem que aqui não é o lugar de vocês, que vocês não podem estar nesse local, vocês não podem chegar até aqui. E elas dizem: não, espera aí, a gente não vai sair daqui enquanto não falar com Moisés. A gente está acampado, a gente vai ficar aqui e não vai arredar o pé enquanto não falar com Moisés. E ali ficam as cinco moças acampadas diante da tenda de Moisés. Eu penso que Eleazar insistiu para elas saírem dali. Ficou incomodado, porque essa atitude delas poderia gerar apedrejamento, morte para elas. Elas estavam dando sua última cartada, arriscando sua vida por completo. Não tinha um parecer assim de dizer: pode haver uma possibilidade. Não, humanamente falando, elas estarem ali era totalmente errado. Era condenável a atitude delas. Mas as cinco jovens permanecem ali. E aí eu fico incomodado, porque diante de todo um panorama contrário, elas permanecem ali. E eu e você, muitas vezes, diante de uma pequena batalha, ficamos como uma folha ao vento. Para onde sopra, a gente vai. Opa, aqui tem uma saída. Ah não, tem uma possibilidade. Será que vai dar? Não, vou tentar. E a gente fica andando para um lado, para o outro. Eu vi um grande pastor falar uma vez, e não entenda mal, ele disse que uma pulga motivada pode enlouquecer um cachorro. Você vai dizer: o que está vendo com isso? O que você quer dizer com isso? Cachorro que não tem pulga, veja comigo, parece um bichinho diferente lá no corpo dele. Ele fica doido. Aonde a pulga vai, o bicho rola, pula, grita, chora, porque ele quer tirar aquele bicho dali. Uma pulga motivada pode enlouquecer um cachorro. Se uma pulga motivada pode enlouquecer um cachorro, pense eu e você, motivados com um propósito, com um objetivo único, estabelecido. Essas jovens estavam motivadas, estavam convictas que precisavam falar com Moisés. Olharam para um lado, olharam para o outro, pensaram, analisaram, refletiram: quem pode nos ajudar? Olharam, quem sabe os familiares, mas eles não podem fazer nada contra a lei. Quem sabe os sacerdotes? Também não. Quem sabe isso, quem sabe aquilo? Concluíram que o único que poderia ajudar elas era o líder
da tribo, o representante de Deus, o homem que tinha ligação total com o Criador, o homem que tinha recebido do Criador as tábuas da lei, essas mesmas leis que regiam toda aquela tribo, todo aquele povo. Então, por isso elas vão até ele. E a Bíblia diz que Moisés vai até elas, atendê-las, mesmo sabendo da circunstância. Ele chega até elas e aí, meninas, o que está acontecendo? O que vocês desejam? O que está acontecendo aqui? Vocês podem me explicar? E elas olham para ele e dizem: olha, quem sabe você não nos conheça. E eu estou contextualizando. Quem sabe você não nos conheça, não lembre da gente, em meio a essa galera toda que tem aí e tal. Quem sabe você até nem lembre de nosso pai. Mas ele lembrava muito bem do Senhor. Nosso pai é Zelofiade. E a gente quer dizer para você que ele acabou morrendo, obedecendo, não pelo pecado de Corá, pela desobediência, mas perecendo de morte natural. Ele acabou perecendo pela velhice, como tantos outros. Então o pecado, e elas estavam dizendo para eles: ei, Moisés, nós sempre respeitamos o nosso pai, nós honramos o 5º mandamento, onde diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Elas estão dizendo isso para ele: ei, a gente veio aqui dizer para você que o nosso pai não vive mais, nós não temos irmãos, então sabemos que não temos direito a nada, que ao atravessar aquele Jordão, as nossas vidas está resumida a nada. Não temos aonde colocar o nosso pé e aonde deitar nossa cabeça. Mas viemos aqui fazer um pedido a você, clamar a você por misericórdia. A Bíblia me ensina que Moisés deixa elas ali, se retira e vai até o Senhor. Vai até Deus, conversa com Deus, e Deus concede a ele uma resposta para aquelas jovens. Deus manda Moisés falar para elas que o pai delas tinha como herança, como direito, e que elas não haviam ou não teriam direito. A partir daquele momento, elas teriam direito, que ao atravessar o Jordão, a herança do pai delas viria sobre a vida delas. E se acaso não tivesse esse parecer, passaria a herança então para algum parente próximo, mas que a herança do pai delas iria ser sobre a vida delas, com uma condição: se elas casassem com homens da tribo delas e permanecessem casadas. O que eu quero falar com você sobre isso? O que eu quero concluir com isso? Uma frase que eu sempre tenho para mim: desafios, para mim e para você, geram uma situação de sem chão, geram um incômodo, um desconforto. Eu e você ficamos meio perdidos. Mas um desafio para Deus é uma oportunidade para Ele mudar regras, para Ele mudar circunstância. Quem sabe diante do parecer humano, a minha vida e a sua não tem solução, não há resposta. Mas se nós formos a Deus, se nós formos ao Senhor, Ele nos traz resposta. Desafio para Deus é uma oportunidade. A adversidade para Deus é uma oportunidade. Doença para Deus é uma oportunidade. Sofrimento para Deus é uma oportunidade.
Ei, caro amigo, caro irmão, jovem, senhor, senhora, Deus tem colocado para a minha vida e a sua oportunidades para que Ele possa mudar o meu viver e o seu, transformar a minha vida e a sua, gerar em mim e você novas. O Evangelho são coisas novas. O Evangelho é boas novas. Cristo gera na minha vida e na sua ousadia, coragem, motivação para que eu e você venhamos enfrentar, para que eu e você saímos do lugar e prossigamos avante, sempre. Do povo que saiu do Egito, só Josué e Caleb e a nova geração entra na terra prometida. Esses 5 jovens atravessam o Jordão. Racanchomanai asturamanai. Nai cantuere que desturamanás. Eu viajo na história e fico imaginando a alegria ao atravessar o Jordão. Quem outrora estava cabisbaixo, pensativo, quem outra hora estava com um decreto sem saída, sem uma luz no túnel, ao atravessar o Jordão, pôde cantar o hino da vitória, pôde jubilar, como eu li o texto anterior do Salmo 100, pôde vibrar. E eu posso dizer como jovem, que quando eu recebo de Deus um presente, você tem que me ver como eu fico feliz, como eu fico saltitante, como é fácil olhar para mim e ver o meu rosto com um sorriso, com um semblante de alegria. E é este o semblante que Deus quer proporcionar para a minha vida e a sua todos os dias. Pois em Cristo somos mais do que vencedores. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu não sei a circunstância, a situação, a forma e a maneira que você chegou nessa manhã, na casa de Deus. Eu não sei como está a sua casa, como está o seu casamento, como está a sua faculdade, trabalho. Eu não sei. Não sei como estão os seus relacionamentos. Eu não sei o que você tem falado com Deus, mas Ele conhece você. Não saia daqui com a cabeça baixa. Deus não nos fez porcos. Porco é o único animal que tem essa parte aqui do corpo, cabeça, duro, fixo. Eu penso que não deve ser fácil ser porco, porque ele sempre está olhando para baixo. Ele não consegue olhar e ver uma estrela como eu e você conseguimos ver. Ver um sol, ver um raiar do sol, um entardecer. Mas Deus concede a mim e a você essa flexibilidade para olhar tanto para cima como para baixo, de um lado para o outro. E nos concede a oportunidade de ser agraciados no amanhecer muitas vezes, como um pássaro vir a cantar para mim e para você, como no deitar e ter a consciência de que um dia foi próspero, de que Deus nos deu vitória por mais uma manhã, mais uma tarde e mais uma noite. Levante-se. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Se você quiser vir à frente, você tem liberdade. Senão eu quero orar por você, onde você está mesmo.
Rabacancho manaias turamaná e canto destumere charada sui antoej. Que você leve essa palavra contigo no seu coração. Todas as vezes que as pessoas disserem não tem mais saída, não há resposta. Sei lá, o que está acontecendo com a minha vida? Olhe para esse texto de Números 27. Não havia resposta, não havia condições, não havia maneiras. Após essas garotas, a lei foi mudada. Deus muda a história para a minha vida e a sua, ser reescrita, capítulo a capítulo. Senhor, feche seus olhos, incline sua cabeça. Senhor, doce Mestre, amado Pai, que está os teus filhos, Pai, com bom, Pai, olhar para cada rosto, para cada jovem, para cada moça, moço, Senhor, Senhora, para cada um dos teus filhos que saiu da sua casa para vir nessa manhã de celebração, Pai. Cante odai asturabadas, nai anchoe de que desue. Deus, eu clamo pelos seus filhos nessa manhã, Pai. Eu intercedo pelos seus filhos nessa manhã, Pai. Venha de encontro aos seus filhos, Pai. Senhor, eu não conheço suas intimidades, eu não conheço os desafios que têm batido a porta dos seus filhos, Pai. Mas eu te conheço, Senhor. Eu conheço a ação tua, ó Espírito Santo. E eu te convido a ir com eles para as suas casas, para se fazer presente na sua história, Pai. Se haver necessidade de mudança, de transformação, de resposta, venha, Senhor, de encontro aos teus filhos, Pai, nessa manhã. Venha de encontro, Pai, às suas vidas, ao seu viver, ao seu deitar e ao seu levantar, ao seu ser e o seu estar. Deus, venha encontro às suas famílias, venha encontro aos seus lares, venha encontro aos seus trabalhos, às suas vidas por completo, Pai. Seja na área financeira, seja na área emocional, sentimental, sexual, física, psicológica, em todas as esferas do viver, Senhor, dos seus filhos, Pai. Seja sobre a vida deles, Pai. Deus, que esses desafios venham ser oportunidades para Ti, Senhor, agir em seu meio. Oportunidades, Pai, para Tu vir ao encontro dos Teus filhos. Abrace-os, Pai, se achegue a eles, faça morada, Deus, que eles possam passar o Jordão e cantar hinos de vitória, que eles possam, assim como essas jovens, passar ao Jordão e poder ver, Senhor, ó Deus, o Teu suprir, o Teu agir, Pai, em nome de Jesus, Pai. Desde já te louvo, desde já te agradeço. Abençoa a continuidade desse domingo, a continuidade desse dia, seja sobre a vida deles. É o que eu te peço, em nome de Jesus, Pai. Amém.